Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Este Fora da Política Não Há Salvação está sendo gravado no dia 7 de setembro de 2022, ou seja, o dia em que Jair Bolsonaro transformou a comemoração do bicentenário da independência num grande comício eleitoral, para dizer o mínimo. Se fosse só comício eleitoral, talvez a situação não fosse tão grave, mas é muito mais do que apenas um comício eleitoral. É um comício chamando a uma ruptura institucional, talvez, chamando a um desafio à ordem instituída, ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral, questionando a validade da eleição, questionando a legitimidade dos opositores. O presidente Bolsonaro chegou até mesmo a comparar sua esposa, a primeira-dama Michele Bolsonaro, a outras primeiras-damas. Não se sabe exatamente que tipo de comparação ele queria fazer, não ficou muito claro isso na fala dele, mas trouxe a questão para o seu lado pessoal. Após um grande beijo na primeira-dama, inclusive declarou ser imbrochável e fez isso aos gritos, chamando o grito da torcida para proclamar junto com ele essa sua condição de homem viril, imbrochável e talvez várias outras coisas. Enfim, o fato é que esse 7 de setembro perdeu, em boa medida, todas as suas condições de ser comemorado como uma efetiva data cívica, uma efeméride importante para a história do país. Um dado também importante, que pode ser mencionado como exemplo disso, é que aqui em São Paulo, o Museu do Ipiranga, que passou por uma longa reforma, foi reinaugurado agora e justamente hoje, no dia 7 de setembro, não está aberto ao público. Ele foi aberto pura e simplesmente para uma participação ali breve do atual governador do estado, que se fez acompanhar de alguns estudantes de escolas públicas, mas não foi aberto ao grande público no dia da independência e logo no momento em que o museu é reinaugurado. Ao que consta, por receio que os dirigentes do museu tiveram de algum tipo de confusão produzida por esse chamamento que o presidente Bolsonaro fez aos seus apoiadores para uma mobilização de caráter político-partidário, quiçá faccioso, nesse dia de hoje, num dia que seria, a rigor, um dia da pátria, um dia da nação. Mesmo na propaganda eleitoral, no rádio e na TV, no dia anterior, no dia 6 de setembro, o presidente usou todo o seu tempo de propaganda para chamar os seus apoiadores para irem às ruas no 7 de setembro em apoio a ele, muito mais do que propriamente em celebração dessa data tão marcante para a história do Brasil. E aí os seus opositores fizeram o quê? Também usaram esse tempo para tentar mostrar que os símbolos da nação, inclusive as cores da bandeira, a própria bandeira, o hino, a data, não são apenas de Bolsonaro e dos bolsonaristas, mas seriam de todos os brasileiros. Que coisa é essa, afinal de contas, que confunde o próprio líder do momento, o presidente que ocupa o cargo, com a nação como um todo, que transforma os seus seguidores num sinônimo de povo, como se eles apenas fossem o povo e os demais talvez não fossem, ou como se eles, na realidade, encarnassem o verdadeiro povo, ou algo do tipo. Enfim, esse é um pano de fundo importante para a gente discutir com dois colegas que acabaram de lançar um livro novinho em folha, que acabou de sair, O Populismo Reacionário. E esses dois colegas são os dois professores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da UERJ, inclusive do IESP da UERJ, o professor Christian Lynch e o professor Paulo Henrique Cassimiro. Eu quero começar aqui essa conversa, primeiro, agradecendo a eles por toparem fazer essa conversa, dando aos dois as boas-vindas, e vou começar com uma pergunta básica para a gente poder saber, afinal de contas, do que eles tratam nessa obra e até que ponto essa obra nos ajuda a entender, por exemplo, mas não só, um dia como o dia de hoje. Então, eu começo perguntando por Christian e para o Paulo. Por favor, vocês podem explicar primeiro, por que vocês falam em populismo e mais, por que populismo reacionário? Por favor. Então, olá, Cláudio, ótimo estar com você de novo aqui nessa conversa. A gente não conseguiu ainda se rever
desde que começou a pandemia. Espero que isso aconteça logo, ou em São Paulo, ou no Rio, né? Então, cara, essa coisa do populismo reacionário, acho que tem uma razão mais ou menos clara, né? A gente pode até começar invertendo a equação. A gente pode começar questionando, ou discutindo o que é o reacionário, o reacionarismo. Eu e o Paulo, a gente desenvolve no IESP já há algum tempo um trabalho sobre ideologias, né? E compreender o pensamento político brasileiro a partir das ideologias que compõem a cultura política brasileira. A gente tem conservadorismo, tem socialismo, tem liberalismo, tem diversos, né, como grandes gêneros ideológicos. A gente tem espécies de conservadorismo, espécies de liberalismo, espécies de socialismo, e tem o reacionarismo. A gente não dava muita bola para isso, mas com a ascensão do Bolsonaro, a gente começou a tentar entender que tipo de conservadorismo era esse, e a gente chegou à conclusão, na verdade, que não era conservadorismo, é um reacionarismo. Tá? E assim, qual a diferença do conservador para o reacionário? Né? O conservador, supostamente, ele percebe que a história é mudança, e o que ele procura fazer, na verdade, você tem dito isso várias vezes, no seu programa, nas redes sociais, é que o conservador, na verdade, ele admite a mudança oportuna. Né? Ele acredita que a ordem social tem uma origem extra-humana, pode ser divina, pode ser na natureza, pode ser na raça, pode ser no mercado, né? E que, por causa disso, né, essa ordem social ela não é suscetível de ser alterada pela razão humana, por teorias da justiça abstrata, universais, etc. E tal. Então, devagar com o santo que ele é de barro. Então, o que acontece? Você tem que... ele tenta controlar a velocidade da mudança. Então, ele vai dizer, ou não pode mudar, ou não pode mudar agora, porque vai por causa disso, por causa daquilo, por causa das circunstâncias, né? Ou não, ele tenta fazer as mudanças de forma incremental. Então, ele é uma espécie de reformista. Né? Ele não põe a casa abaixo, ele vai e tem que ir devagar. Né? Então, ele procura conciliar a tradição com mudança. Daí esses provérbios, né? Progredir melhorando, mudar conservando, Ordem e progresso? Ordem e progresso também, que é um tipo de conservadorismo que até a gente chama de conservadorismo estatista. Então, isso é outra conversa. Pode até ser a mesma conversa, que são os militares. Né? Hoje em dia são os militares. Tá? Que eles se chamam, nesse último documento dos militares, do Projeto de Nação, lá do Instituto Sagres, do general Vilas Boas, eles falam que são conservadores evolutivos. Então, eles não são reacionários. Né? Então, estão na coalizão bolsonarista, mas não são reacionários, ou não se consideram, não querem ser reacionários. Né? Então, o que é o reacionário? O reacionário, na verdade, ele acha que não tem muito o que conservar, que é aquilo que o mundo desejável desapareceu. O mundo desejável, né, está no passado. Então, o reacionário vive numa utopia regressiva. Né? Assim como o revolucionário de esquerda, o radical de esquerda, acredita numa utopia futurista, acredita que nós vivemos num presente congelado num mar de iniquidades, e que é possível que o povo intervenha por um ato de vontade política nessa realidade, para poder criar, tornar real essa utopia futurista, né? O reacionário, ele acredita, na verdade, que a utopia, em vez de estar no futuro, está no passado. Que houve uma era de ouro, ao qual seria possível retornar da mesma forma, através da intervenção do povo como ato de vontade política, por intermédio de um líder, né, que seria, aí seria um representante ungido por Deus, no fundo tem essa ideia. Né? Então, o líder é uma espécie de Moisés, né, que aí o milagre, a operação de milagres, na verdade, revela a capacidade que ele tem de operar, revela a origem divina do seu poder, legitima o seu carisma perante o povo eleito e salvará o povo eleito dos males que o perseguem. Então, quando eu falei do Moisés, não é à toa, não. Né? O povo hebreu estava no cativeiro egípcio, né? Deus ungiu Moisés, e Moisés levou o povo hebreu para fora do cativeiro, e quando ele teve que abrir o Mar Vermelho, ele abriu o Mar Vermelho. Então, esse guia ele é capaz de salvar esse povo. Né? Hoje em dia não, o reacionário, de um modo geral, assim, qual é o mal do mundo? O mal do mundo é o liberalismo, é o socialismo, é o comunismo, é o ateísmo. Né? O reacionário acredita que existam autoridades naturais no mundo, sobretudo o sacerdote e o patriarca. Né? Então, é um sujeito que odeia o Estado, na verdade.
né? O apogeu da civilização foi a Idade Média. Então, o mundo está caindo desde a Renascença. Tá? Então, isso é o pensamento reacionário. Né? E ele existe desde a Revolução Francesa. Só que antes ele ficava mais circunscrito num círculo mais elitista e menor de pessoas. A novidade, Cláudio, é o reacionarismo populista. Aí é que vem a novidade. E aí eu passo a palavra para o Paulo Henrique, que eu já falei demais. Eu acho que tem uma coisa. Bom, primeiro agradecer ao Cláudio pelo convite, dizer que é uma satisfação estar aqui. Eu acho que tem um ponto de interpretação do pensamento reacionário e de lideranças reacionárias, que é o fato de que um reacionário ele não pode se conciliar com um sistema político ou com as instituições políticas. Né? Ele nunca é um fator de estabilidade, né? Como eventualmente lideranças conservadoras o são. Né? Partidos conservadores foram, ao longo da constituição dos sistemas e dos regimes representativos no mundo. Né? Uma liderança reacionária, ela se alimenta de uma tensão constante com as instituições. Né? Mesmo quando ela está dentro das instituições, eleita pelo regime representativo, né, ela precisa alimentar essa tensão com as instituições. Porque o horizonte dela é um horizonte guiado pelo passado, como lembrou o Christian, é um horizonte de transformação das instituições, né, de destruição das instituições e de substituição, ou pelo menos do ponto de vista da construção da sua ideologia, né, de substituição dessas instituições falsas por instituições autênticas que são orientadas por um ideal que está no passado. Né? Da onde vem, portanto, a nossa associação do reacionário, do pensamento reacionário com o populismo? Né? Quer dizer, é que a forma como a gente lida, não preciso dizer aqui, né, a gente sabe que a ideia sabe lendo jornais, lendo revistas, entrando numa livraria, a gente sabe que o tema do populismo é acachapante, né? Todo mundo fala em populismo, sempre falou, quer dizer, isso torna a categoria uma categoria muito pouco precisa em boa parte das discussões. Né? Quer dizer, a própria ideia de que se a categoria populismo serve ou não para explicar alguma coisa é uma discussão que está colocada, né? Pela academia, pela ciência política, pela teoria política de modo mais específico. A gente usa a ideia de populismo aqui partindo de uma perspectiva muito específica. Né? Populismo, para a gente, é um tipo de performance política, né? É um tipo de forma de uma liderança política se manifestar, né, no espaço público para mobilizar apoio político, eleitoral, é claro, caracterizada por, né, uma tensão, um antagonismo muito forte entre um povo autêntico e uma elite inautêntica, né, que em boa parte dos casos ela é representante de forças externas, todo o lugar que a teoria conspiratória joga para o populismo, né? Quer dizer, a ideia de que o populismo é sempre politicamente incorreto, ou seja, ele sempre fala a linguagem, não a linguagem da correção do status quo das elites, mas ele fala a linguagem que o povo entende, para dizer de modo mais simples, né? E outra, a ideia de que o populismo sempre mobiliza um horizonte de emergência ou um risco de ruptura. Né? Quer dizer, isso tem a ver com o que eu disse antes, né? Quer dizer, tem a ver com a ideia de que o pensamento reacionário também parte de uma perspectiva de ruptura, de risco de ruptura que o momento presente representa com relação a um ideal de passado. Né? Então é aí que as categorias se juntam. Né? Quer dizer, a performance populista ela é um suporte, né, para a manifestação de uma ideologia que é reacionária. Né? Ela é o tipo de manifestação dessa ideologia num espaço público mediatizado, em que ideias e que retórica, que linguagens políticas têm uma importância fundamental para a mobilização de apoio. Né? Quer dizer, então o populismo é esse tipo de performance política que mobiliza alguns elementos retóricos que não tem um conteúdo específico. Né? Ele pode ser preenchido com outros conteúdos. Né? Ele tem algumas características mais gerais, mas ele pode ser preenchido com conteúdos mais específicos. Né? Por isso que a gente usa a categoria de populismo associada à categoria de reacionário para, digamos assim, qualificar o significado ideológico desse tipo de performance de uma liderança populista. Né? E o conteúdo ideológico é isso que a gente chama de uma certa concepção de pensamento reacionário que está profundamente imbricada com as experiências do pensamento político brasileiro, a gente pode falar mais sobre isso, mas também com um contexto internacional mais amplo.
né? Quer dizer, de uma onda de crítica, digamos assim, do establishment de esquerda, do liberalismo, do pluralismo democrático. Quer dizer, há uma onda que retoma elementos de uma ideia de um passado mítico, de um passado originário de determinadas, né? No caso do Brasil, isso não envolve uma identificação com uma nação, né, no sentido étnico, mas isso existe no resto do mundo, em várias partes do mundo, né? Aqui a nação é dada. No velho mundo, o problema étnico é muito mais mobilizado pelo. Mas também na Índia, por exemplo, né? Eu acho que até tem isso no Brasil, sim, mas aqui é a ideia de que a sociedade é multirracial e harmônica. Eu acho que essa ideia acaba fazendo esse papel. Mas só fazer uma observação para terminar essa coisa de populismo, que é o seguinte: a gente não demoniza a categoria de populismo. Né? Ficou claro, assim, o populismo, na verdade, é um estilo de fazer política em que você apela a um povo autêntico contra uma minoria. Numa modalidade moderada, o populismo ele pode fazer bem a democracia. Tá? Porque no processo de democratização, você tem que enfrentar elites, interesses estabelecidos. Tá? Então, você tem um populismo moderado, que é esse populismo que está comprometido com a democracia, em ampliar a democracia, quando ela está enfrentando determinadas travas do desenvolvimento, ampliação do sufrágio. Então, historicamente, a gente vê assim: a democracia nasce com um certo populismo. Você tem que enfrentar, você tem que derrubar os censos, você tem que botar a mulher para votar, você tem que colocar o analfabeto para votar, você tem que botar aquele incomum da religião oficial para votar. Então, não tem uma democracia, Cláudio, que não tenha começado com algum tipo de populismo, nem a inglesa. A gente vai olhar a história. Entendeu? Agora, o problema não é o populismo, o problema é o populismo radical. O populismo radical que quer derrubar as instituições democráticas. Aí ela se torna nociva. Aí pode ser de esquerda, pode ser de direita. Né? A esquerda, sei lá, é Maduro, Chaves, enfim, o que você quiser. Mas o livro é sobre direita, da direita. Né? Acho que aí ficou mais ou menos claro, espero. Sim. Algumas questões aí a partir de tudo que vocês disseram, né? Uma primeira coisa, a gente pode dizer então, pelo que o Paulo até agora há pouco falava, né, de que as duas coisas se combinam, né, o reacionário e o populista, né, essas duas dimensões, há uma afinidade eletiva entre eles, talvez essa seja uma boa maneira de pensar essas duas coisas, né, que eles se casam de uma forma que digamos, nasceu para o outro, né, o estilo ou a performance é útil para um certo tipo de conteúdo, né? E aí os dois se casam. Essa é uma primeira questão, né? E uma segunda, depois tem outro, mas aí vamos devagar, porque senão não dá tempo de falar de tudo e vocês vão acabar esquecendo, né? Mas além dessa questão da possível afinidade eletiva, a gente pode dizer que o populismo é também, e aí o que ele se distingue exatamente do reacionarismo sobre esse aspecto? Por si anti-institucional. Né? Porque, tudo bem, é um estilo, né? Essa ideia da oposição entre um povo bom e uma elite viciada, um povo virtuoso e uma elite não virtuosa, mas também me parece que o populismo muitas vezes opera como algo sem mediações entre a liderança e o povo, e aí, portanto, sem mediações das instituições, ou seja, não preciso de qualquer tipo de instrumento para estabelecer essa ligação direta. Como é que vocês encarariam esses dois aspectos aí que eu mencionei? Pois é, eu já esqueci do primeiro, você falou que eu esqueci. O primeiro é da afinidade eletiva. Se o populismo e o reacionarismo se têm afinidades eletivas entre si. Sim e não, é engraçado, não tinha pensado nisso, mas sim e não, porque o reacionarismo, tradicionalmente, ele ficou sempre preso num círculo. Né? Até outro dia, o reacionarismo clássico, ele era católico, né? No Brasil, pelo menos, ele era católico, ele pertencia a altos círculos da elite católica ultramontana, posso dizer assim. A gente sabe que a Igreja Católica ela se opõe ao liberalismo de maneira quase constante, com algumas indas e vindas breves, até o Concílio Vaticano II, quase. Pelo menos até um bom pedaço da primeira metade do século XX. Ela não se concilia com o liberalismo que aparece na virada do século XVIII para o XIX. Então, você tem, por exemplo, no Brasil, no século XIX, você tem senadores que são ultramontanos, sei lá, o Cândido Mendes, não que morreu agora, o avô dele. Né? O neto aderiu ao Concílio Vaticano II. Né? Você tem os caras lá. A questão religiosa no Brasil foi provocada por causa disso, por causa da resistência reacionária, que se chamava ultramontana. Né? A gente tem a formação do círculo do Centro Dom Vital, na década de 20 e 30, Jackson de Figueiredo. A gente tem Gustavo Corsão, na década de 50 e 60. Só que isso ficava num círculo muito restrito. Então, eles não tinham muita importância e não podiam ser populistas. Né?
e defendiam, enfim, a missa tridentina, a missa em latim, era uma coisa que aparentemente não tinha afinidade nenhuma com o populismo. Aí, nessa explicação, eu já vou partir para outra também, eu falei sim e não, lembra? Assim, o que é novo é o fato dele ter se tornado populista. Você vai à rua, você facilita, você deixa de ser católico para ser cristão em geral, você incorpora a pauta, a demanda de um setor radicalizado evangélico, pentecostal, né? Você abre mão de espírito, depois você... Bom, isso seria o populismo, mais ou menos moderno. Ele se democratiza, ele se massifica. Tá? E aí eu quero levantar uma bola, para o Paulo Henrique levantar, que é das relações... Cortar, você levanta, ele corta. Isso, para ele cortar, e é sobre as relações do populismo reacionário com o fascismo. Tá? De aproximação, porque quando você massifica, você se aproxima do fascismo. E será que de uma hipótese que a gente tem de que o fascismo brasileirado ou ibérico, português, franquista, salazarista, ele tem um pezinho no populismo reacionário. Tá? E uma coisa que a gente está pensando, o Paulo Henrique tem estudado isso também, acho que até mais do que eu, do ponto de vista histórico. Né? O segundo era o quê? Não, quer dizer, não vou entrar no segundo, assim, mas você falou das afinidades eletivas, mas tem um lado que eu acho que tem. Porque quando a gente olha as reações à progressiva secularização da política, o surgimento da política separada da religião, que é aquilo que eles não aceitam. Eles não aceitam sequer a submissão da igreja ao Estado. Então, eles são até anti-absolutistas nesse sentido. Porque, né, você tem algumas famosas rebeliões camponesas, às vezes, que são reacionárias. Na França, você tem... Como é que é o nome daquela rebelião, Paulo? Eles morreram, sei lá, centenas de milhares... A Vendéia. A rebelião da Vendéia, entendeu? Você tem Canudos no Brasil. Você tem o contestado. Então só que a elite não se junta com o povo nessas rebeliões, entendeu? Reacionárias. Agora, me parece que eles que na democracia, porque naquele tempo não era democrático, né? A partir do momento em que os reacionários veem que eles têm que jogar o jogo da democracia, eles aceitam dar o pulo, né, para tentar mobilizar o imaginário reacionário, religioso, ultramontano ou fanatizado da política que existe dentro de uma democracia de massas. Aí é com você, Tafarel, quer dizer. Fala aí. Eu acho que... Bom, o Christian lembrou uma coisa que é o fato de que um movimento político reacionário não necessariamente tem que buscar mobilizar apoio de massas. O tipo de performance populista, ela tem como finalidade isso, falar com grandes grupos, né? Quer dizer, grandes grupos de pessoas em contextos de democratização, em que as massas se tornaram um ator político fundamental, né? Quer dizer, o que a gente dá, porque, e aí, enfim, o que isso tem a ver com o problema do fascismo, né? Quer dizer, a primeira grande experiência de partidos de massa que realizou esse ideal vinculado a uma concepção reacionária, né, de sociedade, de passado, uma concepção restrita de povo, foram as experiências fascistas a partir dos anos 20. Né? Claro, você tem ali a Action Française na França, que tem, né, se forma um partido forte, um partido de massa, mas é um partido ainda... tem uma liderança forte, que é o Charles Maurras, mas ainda é um partido que não tem uma concepção de mobilização tão forte. Né? Quer dizer, mas que vão às vezes ser percebidos como proto-fascistas, né? Sim, há uma literatura que tenta reconhecer, digamos assim, as origens do fascismo nesse movimento. Perfeito. Eu acho que tem afinidades. Agora, a grande questão é o seguinte, não dá para a gente falar, e não só do fascismo, mas de qualquer ideologia política, como um conceito fechado. Né? Um bloco como aquela coisa de criança que você pega a estrelinha e encaixa no espaço da estrelinha, pega o quadradinho e encaixa no espaço do quadradinho. Movimentos políticos, ideologias políticas capturam, se apropriam de elementos que têm origens diversas, ideológicas diversas. Né? Então, o fascismo tem um conteúdo fortemente reacionário, né? Tanto ideologicamente, quer dizer, não o Mussolini, porque às vezes você toma o Mussolini como valor de face do fascismo. O Mussolini era, digamos assim, uma expressão mais radicalizada
ideologizada, anticlerical, vinha do socialismo, né? Mas os intelectuais fascistas, entre eles, havia um conteúdo reacionário muito substantivo, né? A gente pode pensar isso no Brasil. Se você pega um Miguel Reale, por exemplo, um dos grandes teóricos, talvez o mais sofisticado teórico do integralismo, né? Quer dizer, ele começa a discussão, quer dizer, justamente nos contra-revolucionários, Demestre, Bonaldo, a crise do mundo moderno é a crise do individualismo protestante. Qual é o problema? O problema é que isso não dava uma receita de mobilização política. A gente não pode ignorar o fato de que a transformação política do presente, ela exige um tipo de mobilização e disciplinamento das massas, né, em torno de um partido. Então, o fascismo tem uma série de elementos reacionários na sua Constituição, tanto do ponto de vista das ideologias, quanto do ponto de vista da ação política, né? Quer dizer, o fascismo depois mobilizou e se conciliou com várias manifestações do catolicismo na Itália, por exemplo, né? Quer dizer, nem se fala, por exemplo, da falange espanhola, quer dizer, e do integralismo brasileiro, quer dizer, há um imaginário, há uma afinidade forte entre o imaginário contra-revolucionário e o imaginário ou reacionário e o imaginário fascista, né? Quer dizer, e, enfim, para tentar retomar aquilo que o Cláudio perguntou no início, quer dizer, então há uma afinidade entre populismo e reacionarismo. Há uma afinidade na medida em que o tipo de performance que a gente está chamando a atenção como uma performance populista, ou seja, uma performance dirigida para uma sociedade de massas, né, é uma sociedade que constituiu um espaço público, né, ele serviu, né, de instrumento para o pensamento reacionário constituir um movimento político que ele não tinha antes com essas características, né, que no geral ele se fundia ou ficava ali na periferia dos partidos conservadores, perdão, dos partidos conservadores tradicionais, né, quer dizer. Então ele foi um suporte importante. E é interessante que o Finkelstein, ele até aponta, né, uma certa continuidade histórica, né, entre o fascismo e o populismo, né, que o populismo Sim. seria, digamos, uma versão mais adaptada ao período pós-fascista e pós-guerra, com, enfim, aquela onda democrática do pós-guerra, mais adaptada a essas circunstâncias, né. Quando você olha a forma pela qual o reacionarismo tenta se tornar popular, quer dizer, ele adquire esse formato populista, ele recorre muito de técnicas imaginário fascista. Uhum. Então, na verdade, eu fico pensando, eu não quero discutir assim, Itália ou Alemanha, mas quando a gente fica vendo, na verdade, como o reacionarismo gerou um regime como o de Franco, na Espanha, o salazarismo, ou o integralismo católico, o integralismo português, eu quero repetir isso, ou o integralismo brasileiro, quando a gente pensa num personagem como o Pinho Salgado, que eram regimes que eram meio fascistas, mas eram meio beatos. Tá? A forma como o reacionarismo atual recorre ao imaginário irracionalista, né? Quando ele bebe de autores que são conspiracionistas e ocultistas, como assim, muitos dos teóricos do fascismo italiano e também do fascismo alemão, quer dizer, que era o nazismo, autores como o Evola, né, como o René Guénon, que são autores que foram retirados da tumba pelo Olavo de Carvalho. Tá? Então você tem uma ligação. Eu tendo a achar que o integralismo ele é uma forma radicalizada populista de reacionarismo. Tá? Aqui. Então, essa ala do bolsonarismo que é reacionária, que é populista, ela pode, porque não é todo bolsonarismo que é assim, né? Tem neoliberal, tem outros caras também lá dentro. Né? Mas eu acho que ela poderia ser classificada como neo-integralista, nesse aspecto, desse ponto de vista. Tá? Você não precisa botar uniforme, verde oliva, você fazer assim, sigma, mas... Assim, mas fala Deus, Pátria, Família, né? Que o lema é o mesmo, né? E aí acrescenta liberdade, né? Sim. Isso é outro elemento que você vai perguntar aí. Então, já que você levantou, né? Que liberdade é essa que vem se juntar a Deus, Pátria e Família? Porque eu acho muito estranho. Eu sempre falei, bem, essa liberdade do Bolsonaro parece a liberdade do estado de natureza, né? Aquela, enfim, cada um faz o que quer e dane-se a consequência para o resto, né? Vocês no livro chegam a tocar nesse ponto também, né? Dessa noção de liberdade reacionária. Quer desenvolver um pouquinho ela? Olha, eu vou falar um pouquinho e vou passar para o Paulo. Na verdade, é simples.
quando o fascismo e o reacionarismo surgem, né, no século XVIII, XIX, XX e tal, ele surge, na verdade, num contexto que é antiliberal e é antidemocrático. A gente vê, né, autores mesmo, né, você vê do Lúcio Cortez, hoje o Paulo já falou de outros autores, Demestre, Bonaldo e tal. A gente pode pegar uma versão democratizada, entre aspas, que é Carl Schmitt, que é um reacionário também. Uhum. Né? E muito sofisticado. Exato, muito, muito genial. Agora, o que acontece? Eles estão no meio em que o liberalismo está morto, na década de 30. Então, na verdade, estão discutindo se o mundo vai ser fascista ou se ele vai ser comunista. A gente não precisa reivindicar liberdade nenhuma. O problema é que hoje, desde a Segunda Guerra Mundial, você tem aí o quê? 60, 70, sei lá, 70 anos, sou ruim de bate de conta, 70 anos de Segunda Guerra Mundial, quer dizer, em que a democracia ela se consolida no Ocidente, na década de 90 ela se espalha para outros lugares do mundo, agora começou a ter crise, né, de 2002, 2008 para cá, mas é um mundo que já foi modificado, foi redesenhado pela democracia liberal. O que acontece? A democracia liberal ela já tem a experiência do fascismo. Ela desenvolveu anticorpos contra o fascismo. A principal instituição antifascista é a jurisdição constitucional, são as cortes constitucionais. Uhum. Não é à toa que elas são as mais atacadas. Porque são liberais, né? As instituições, exatamente, elas se voltam contra essa... Então, tentam combater esse reacionarismo populista emergente, às vezes neofascista. Então, a liberdade aí ela aparece como uma novidade no ideário reacionário / neo-integralista. Por quê? Porque eles precisam de liberdade para destruir a liberdade. Eles precisam de liberdade para fazer a propaganda, na verdade, do Estado autoritário. Eles precisam fazer a propaganda contra as instituições liberais, entendeu? Eles precisam de espaço para fazer isso. Isso é até uma coisa engraçada que me lembra um pouco, eu não estou querendo fazer equiparação de nenhum, mas com os positivistas do século XIX, comtianos, que eles defendiam muito a liberdade de expressão. Eles parecem, mas eles queriam chegar na ditadura positivista. Mas é o seguinte, eles precisavam da liberdade de expressão para eles poderem fazer a propaganda deles para mostrar que aquele Estado liberal era uma porcaria, era um blá, 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 era uma coisa científica, era um Estado metafísico. Para as pessoas poderem ficar assim, tem razão, isso aqui é uma porcaria e tal, e você ganhando adesões para destruir aquele Estado, entendeu? Então, na verdade, essa liberdade de expressão é a liberdade de poder fazer propaganda antidemocrática, entendida como propaganda antiliberal democrática. É uma liberdade para defender o fechamento do Supremo Tribunal Federal, o fechamento do Congresso Nacional, é liberdade para isso. É liberdade contra, na verdade, para derrubar a Constituição. A gente já falou em autoritarismo instrumental, talvez a gente tenha aí o liberalismo instrumental, né? Embora eu acho que ou pelo menos um libertarismo instrumental, algo assim. Aí você toca num ponto importante, que é a afinidade do populismo reacionário com o neoliberalismo. Isso é outro assunto. Paulo. Não, exatamente. O ponto é esse, não é? Quer dizer, o que a concepção de liberdade desse populismo reacionário traz é uma liberdade para atentar contra as instituições e contra a democracia, contra a Constituição, né? Contra o Estado, de modo mais geral, né? É porque o Estado regula demais e, portanto, ele interfere na liberdade, que é uma liberdade privada, né? É uma liberdade de indivíduos, digamos assim, que tem uma origem anterior à Constituição dessa sociedade moderna, desse Estado moderno, né? Porque ele tem uma origem que remete a fundamentos religiosos, a uma ideia de uma sociedade mais orgânica, não é? E isso permite, como o Christian disse, quer dizer, nessa crítica ao Estado que se aliam coisas como o pensamento reacionário e neoliberalismo ou libertarianismo, enfim, essas variantes radicalmente individualistas, spencerianas do pensamento liberal. Não é? Porque elas se aliam pelo inimigo comum, o Estado. Assim como nos anos 30, fascistas e católicos se aliavam pelo inimigo comum, né? O liberalismo secularista e sua versão revolucionária, o comunismo. Né? Então eu acho que eles se unem por esse inimigo comum. Cláudio, quando você fala do liberdade como Estado de natureza, é exatamente isso. Exatamente. Eles são inimigos do Estado. A liberdade para eles é uma liberdade que é contra o Estado. Agora, a questão é que em Hobbes, sem Estado, né? Sem Estado é guerra civil. Para eles, não. Para eles, sem Estado é o mundo das autoridades naturais. É o mundo que é regulado pelas milícias, é regulado pelos patriarcas, porque o patriarca é chefe da família e é miliciano, tem arma em casa. E
e é um mundo que é regulado pelo sacerdote. É um mundo que não tem multa, é um mundo que não tem escola pública, é um mundo homeschooling, é um mundo que você pode continuar a ser, você tem o direito de ser hierárquico, reacionário e oprimir mulher, criança, negro, não tem legislação ambiental. É legislação ambiental. E isso é o mundo do populismo reacionário. Isso é liberdade. E a liberdade, para mim, é abusa. Né? Agora, uma dúvida. E onde que entram os militares aí? Porque nada mais estatal do que os militares, né? Como é que eles cabem dentro disso? É que tá. Eu acho que tem uma certa ambiguidade aí. A gente defende a tese de que o governo Bolsonaro, especificamente, né, no caso brasileiro, ele é formado... o bolsonarismo é um movimento social político que engloba, na verdade, 3 grupos e 3 ideologias que são conservadoras, mas não são iguais. Uma é o racionalismo populista, né, é o neointegralismo, quase, né, a que pertence de coração à quadrilha Bolsonaro, a família Bolsonaro. Né. Você tem os militares, que pertencem ao que a gente chama de conservadorismo estatista, e tem esses economistas neoliberais, tipo Saxida, Guedes e tal. Né. Qual é o problema dos militares? Os militares estão aí desde o final do Segundo Reinado. O olhar deles que é conservador é o conservadorismo positivista, que na verdade é tributário do absolutismo ilustrado. É a ideia de que a sociedade é fraca, ela tem que ser tutelada, ela precisa de ordem, os políticos são corruptos, ou eles só pensam em si, são egoístas, a sociedade tem problemas na formação dela. Então você precisa de um poder apartidário no alto, de uma centralização que estruture essa sociedade e a leve a cumprir o seu destino, que é o do Brasil ser uma grande potência. A gente tem isso, o Marquês do Pombal, depois a gente tem isso com José Bonifácio, depois a gente tem isso com alguns saquaremas do Segundo Reinado, sei lá, do Uruguai. Tá? Depois isso, o avatar muda e vira positivismo do Comte. E quando cai a monarquia, quem passa a instituição em que você passa a identificar essa força suprapartidária, para os conservadores estatistas, deixa de ser a coroa e passa a ser o exército. Eles passam a arrogar essa função para eles, de poder moderador, como o Bolsonaro já falou algumas vezes aí, e alguns generais também. Tá? Só que eles querem sempre fazer o quê? Eles querem conciliar o progresso com a ordem, né? Como você bem lembrou, a ordem e o progresso. Depois isso vai virar um desenvolvimentismo conservador, autoritário, da Escola Superior de Guerra. Né? Aí você vai dizer, mas isso é incompatível com querer voltar para o século XVII, que é o sonho dos caras, né? Que é o sonho dos reacionários. Aí que está. Eu tenho a impressão de 2 coisas assim. Em primeiro lugar, essas coalizões conservadoras, eles têm, como eu já mencionei, eles têm conflitos entre eles também. Eles não são iguais. Mas, se é contra o comunismo, como diria o Marechal Floriano Peixoto, eu tenho uma espingarda velha lá em casa. Quer dizer, eles se juntam. Se juntam todos. E aí eles começam a brigar entre eles. Então, aí o que acontece? Aí você esquece um pouco essas diferenças, porque você tem um inimigo comum. Quando se derrota o inimigo, você começa a brigar entre si. Quando o inimigo reaparece, você junta de novo. Isso já aconteceu antes. Se você parar e pensar em 64, o desenvolvimentismo, o estatismo, ele tinha ficado muito identificado com a esquerda, por causa de Vargas. Do segundo governo Vargas e do governo João Goulart, que está suportado, planejamento, esse troço todo. Inflação, Brasília, Juscelino Kubitschek. Então, o governo Castelo Branco é um governo que a coalizão é igual ao do Bolsonaro. Militares, né, desenvolvimentistas, conservadores estatistas, neoliberais, Roberto Campos, Otávio Bulhões, e tinha os conservadores que não eram reacionários, né? Se bem que tinha o Gustavo Porção ali também, mas também tinha o Gilberto Freire, tinha o Miguel Reale. Então, a coalizão é muito parecida. E naquele momento, quem predomina, a orientação militar que predomina não é desenvolvimentista, ela é neoliberal. Então, mas o que acontece? Quando eles resolvem, entre aspas, a crise econômica, eles se livram dos neoliberais, eles transformam os liberais nos elementos decorativos, entendeu? O Mário Henrique Simonsen, o Roberto Campos vai ser embaixador na Inglaterra, e eles metem o pau no desenvolvimentismo, a partir do Médici. Né? Eles se livram desses caras. E se você parar para pensar, já teve umas reuniões também, aquela famosa reunião gravada, né, em 2020, que tinha uma treta entre o Braga Neto, que tinha uma coisa meio desenvolvimentista, e o Paulo Guedes.
e tinha um grande plano, não sei o quê. Então, tem os atritos entre eles ainda. Eu acho que toda aliança envolve certas divergências, né, que podem crescer ou diminuir em função do conforto que eles sentem, maior ou menor, em relação ao inimigo comum. Tá? É por aí que eu procuro explicar essa diferença. Então, o que eu acho engraçado é que nesse texto que saiu agora do general Vilas Boas, do instituto dele, Sagres, né, os próprios militares não se definem como conservadores, sei lá, beatos. Né? Eles falam conservadores evolutivos. Eles repetem essa tradição deles, entendeu? De tentar ser os homens da ordem e do progresso. Não é isso? Tem um elemento aí, né? Que, na verdade, tem dois elementos. Um é ideológico, propriamente ideológico, e o outro não. Quer dizer, mas o general Vilas Boas é um exemplo disso, né? Quer dizer, o discurso anti-identitário entrou muito forte no Exército, né? Nós tivemos a oportunidade de ver e de ler o general Vilas Boas falando e escrevendo sobre isso, por exemplo, através do Instituto Sagres, né? Quer dizer, o general Vilas Boas que é um fiador do apoio militar a Bolsonaro, né? Hoje a gente sabe disso com clareza. Mas esse discurso de que há uma ideologia estrangeira que não tem nada a ver com o Brasil, que o Brasil é orgânico, é unido, o povo não é um povo trabalhador, um povo que tem uma unidade, um vínculo forte com a família, e que há ideologias que vêm de fora para falar de identidade, de gênero, isso tudo foi absorvido por parte dos militares, né? Absorvido de modo muito substantivo quando a gente vê uma personalidade como o general Vilas Boas falando sobre isso, né? Quer dizer, e outra é o fato, que não é propriamente ideológico, mas é um fato evidente, que os militares são parte da clientela do Bolsonaro, digamos assim, né? Quer dizer, numa situação, sobretudo numa situação de crise em que a gente viveu reformas previdenciárias, que você tem uma estagnação na carreira, nos salários do funcionalismo público, né? Quer dizer, você tem uma adesão como uma clientela, né? O Bolsonaro garante a eles aumento salarial, ganhos em termos de carreira, né? Quer dizer, então isso aí também ajuda a fixar esse apoio dos militares ao Bolsonaro, né? Deixa eu só fazer a minha explicação, tudo do ponto de vista da teoria política, do pensamento. Claro. Pode explicar de outras maneiras também. É óbvio, eles são clientela dos conservadores. Né? Eles vivem de autoridade, ordem e hierarquia. Como é que não vai? É natural isso também. Agora, e como é que o Centrão entra nessa conta? Né? Que populismo é esse que acaba se compatibilizando com o Centrão? Eu usei a expressão da afinidade eletiva, porque, enfim, eu tenho trabalhado uma ideia que é de que existe uma afinidade eletiva, eu vou usar a expressão em meu nome, não atribuir ao que vocês estão falando, entre a predação do Centrão, a depredação dos reacionários, aí eu vou emprestar de vocês essa ideia, mas que, enfim, é uma depredação que está associada a essa ideia de destruição de políticas públicas e de setores do próprio Estado e até do meio ambiente, do que quer que seja. E essa redução do Estado neoliberal. Parece que essas três coisas se combinam de uma forma interessante, embora a predação do Centrão precisa que esse Estado não seja reduzido para sempre, né? Ela até produz, digamos assim, uma ineficiência, uma redução do alcance do Estado do ponto de vista da sua capacidade de resolver problemas. Afinal de contas, você está dirigindo esses recursos para o outro lado. Mas, ainda assim, digamos, é um tipo de parasitismo que não pode matar o hospedeiro, né? O hospedeiro tem que estar vivo ali, enquanto que me parece que os outros dois têm interesse em matar o hospedeiro. Enfim, como é que vocês enxergam aí o lugar do Centrão nesse jogo? Olha, as pessoas têm um negócio de que o Centrão não tem ideologia e tal. Eu acho que o Centrão tem ideologia. O Centrão é conservador. Tá? Ele é conservador, ele não é todo igualmente conservador na mesma intensidade, mas ele é conservador, assim. Quando eu olho o Centrão, Cláudio, eu lembro daquela coalizão que sustentava a República Velha, aquelas bancadas estaduais. Mas você olha assim, não tem partido. Como não tem partido? Isso aqui é um partido. Entendeu? Isso aqui é um partido conservador, tá? Que sustenta aquele modelo político. Tá? E eu acho que o Centrão também assim. Agora, o Centrão, a gente tem que definir o que é Centrão, né? O Centrão, na verdade, a gente chama de Centrão todos os partidos que são de centro-direita e de direita. E que aderem aos governos, né? Partidos de adesão. Todos aderem. Assim, quer dizer, quase todos aderiram. Né? A gente tem um Centrão de centro-direita, que é a MDB,
DEM, quer dizer, DEM, agora virou União Brasil, né? PSD, e a gente tem um centrão de direita, né? Que é PP, que é Republicanos, que é Partido Liberal, não de fantasia, né? E tem uma ala, e tem um pedaço de extrema-direita, que é o PTB. Virou o PTB. Hoje, né? Que virou hoje, mas é uma coisa pequenininha, né? E tem alguns também deputados dentro do PL, que são os bolsonaristas, esses de fundo na mão. Que estão abrigados ali, né? Isso. Então, você também tem uma espécie de um gradiente ali de direita que varia. Tanto que os de centro-direita não estão com o Bolsonaro, podem até votar, enfim, algumas coisas, mas não estão apoiando eleitoralmente Bolsonaro. Né? Então, o que ele tem? Ocorre que até 2014, 14, 15, você não tinha clima para se dizer de direita. Porque a Nova República ela foi eminentemente progressista. Então, você se dizer de direita, dizer que você não tinha compromisso com a desigualdade social, quer dizer, com combater a desigualdade social, que sempre foi tido como grande problema da República desde 88, né? Desde o fim do regime militar, era impossível. Não sei se você deve lembrar, mas você vai lembrar, que durante o governo Fernando Henrique, quando houve a aliança do então PFL com o PSDB, o presidente do PFL era o Jorge Bornhausen. E perguntaram assim, o PFL é um partido de direita? Ele disse, não, é um partido de centro. Então era genial. Porque o que havia de mais à direita no sistema político era o PFL. Então é assim, então a gente tem esquerda, tem centro, mas não tem direita. Não é? Então, quer dizer, você não podia nem dizer que era de direita. E olha que, para nós, hoje em dia, o PFL é uma direita né? É uma direita liberal, é uma direita, você tira o chapéu, toma o uísque com ela. Tá? Então, o Centrão, ele sempre teve esse aspecto parasitário, mas esses partidos parasitários de direita, também, mais ou menos, sempre existiram na história do Brasil. Você tinha o PSD, que era um partido meio assim. Né? Você tinha parte dele era meio assim, vai dando tudo. Você tinha um pedaço da UDN, que era assim. Da República Velha, eu já falei, tinha um grande pedaço que era assim. Você tinha uma ala do Partido Conservador do Império, que também era assim. Então, você sempre teve esse negócio. Né? O que acontece hoje é que, com a ascensão da extrema-direita em 2018, 2019, o pessoal, mesmo que não é de extrema-direita, né, você pode se dizer de direita. Ficou até na moda dizer eu sou de direita. Houve um trabalho para isso, para você legitimar. Eu sou de direita mesmo, eu tenho orgulho de ser de direita. Então, eles podem dizer hoje que são de direita. Tá? Mas eu não sei se isso muda muita coisa na operacionalidade. Tá? Então, eles podem aderir ao Bolsonaro. Eu estou falando agora, estou dando uma resposta ideológica. Mas existe uma resposta que também respostas não são ideológicas. Né? E eles não têm compromisso com pauta muito neoliberal, eles precisam das estruturas do Estado para predar. Eles são parasitas. Então, eles são parasitas do parasita. O Bolsonaro também é um parasita. E saiu, aliás, dele. Né? Então, eles parasitam... Embora sem ser muito central, né? No centrão ao longo do tempo. Sim. O Bolsonaro era sempre o deputado que, vamos dizer, corria ao largo, era o marginal, o indisciplinado. Mas tem um aspecto interessante, conjuntural no governo Bolsonaro, que é o seguinte: o governo Bolsonaro está aí andando de motocicleta, fascismo. Bom, fazer uma analogia interessante que você falou aqui. Né? Ele é imbrochável, não é isso? Ele que disse, eu não sei. Eu sou imbrochável, eu sou imbrochável. É o que ele falou, né? Mas ele está dizendo o que, na verdade? Qualquer pessoa que leu uma página de Freud sabe que ele só está dizendo isso porque ele sabe que ele é impotente. Isso é uma metáfora do governo dele. É o governo que se apresenta como um governo fortíssimo, golpista, poderoso, másculo, viril, e, na verdade, é um governo broxa, é um governo impotente, é um governo que nem com Viagra você levanta aquele negócio lá. Então, o que acontece? O Centrão, ele parasita o governo que é fraco, ele dá as cartas. Quem é chamado de presidente operacionalizado, presidente executivo do Brasil é Ciro Nogueira. Né? Quem opera junto com o Ciro Nogueira é o Arthur Lira. Então, eles apoiam o governo, na verdade, em que eles se refestelam. E o Bolsonaro, na verdade, ele é só o apresentador do programa do auditório. O Bolsonaro entra com o público. Quem monta o show e tira os lucros do show é o Centrão. Então, se o Centrão está com a faca e o queijo na mão. Tanto que quando você olha, efetivamente, os três poderes, e você olha a relação entre eles e quem está se dando bem, não é o Bolsonaro. O executivo nunca teve tão fraco do ponto de vista da agenda. Tudo bem que isso tem uma certa racionalidade também.
O governo reacionário é um governo que não quer avançar política pública nenhuma. É isso que eu ia dizer, é um governo que não tem agenda nesse sentido. Exato, então é o seguinte, o Brasil não andar já está ótimo. Isso já mantém o Brasil no atraso. Né? Mas quem está cada vez mais forte é o Congresso, na verdade. Não é o Executivo. Mas esse Congresso predatório, né? Isso. Vamos esquecer a qualificação. É um poder legislativo. Porque não, é que eu quero dizer que é um Congresso que também não tem uma agenda, digamos, estruturada, organizada, não, né? É uma agenda direção. muito mais de predação fragmentária. Exatamente, porque quem dá direção ao país sempre foi o chefe de Estado. Sem chefe de Estado, mesmo a monarquia era o chefe de Estado, porque o Brasil é um país tão assimétrico, é um país tão grande, é um país tão ingovernável, em termos de heterogeneidade, que você precisa ter uma força qualquer de impulsão. Põe ele para frente. Esse é um papel, é por isso que o presidencialismo, de alguma maneira, tem uma certa funcionalidade. Não que isso não pudesse ter isso, o semipresidencialismo, depende de como você montasse isso. Tá? Mas, de alguma maneira, o chefe de Estado é o cara que organiza o Congresso, que dá linha ao Congresso. O Congresso está habituado a receber ordens, de alguma maneira, a receber linha. Quando isso desaparece, é o que a gente está vendo com esse negócio do orçamento secreto. Cada um vai dando um quinhão para o seu distrito, para a sua base eleitoral, mas não é uma direção conjunta. Então, o Congresso, nesse sentido, ele está lucrando muito com a briga do Executivo com o Judiciário. Porque aí ele vai comendo dos dois lados. Porque o Arthur Lira, ele come do lado do Executivo né? Até porque o Judiciário, vamos falar sério, os processos de todo mundo do Centrão estão no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal precisa do apoio do Congresso para enfrentar o Bolsonaro. Então, eles estão se refestelando, cara. Os processos deles estão todos parados, estão todos esperando prescrever. Né? Tudo está sendo negociado entre eles, né? E do outro lado o Executivo está lá dando também verba para o... Enfim, está uma época boa para ser deputado, sabe? Sobretudo deputado do Centrão. Exato. Fala, Paulo. Não, tem uma coisa rápida que, enfim, a questão da ideologia do Centrão, né? A gente aprendeu, assim, que as coalizões partidárias no Brasil, desde, pelo menos quando o governo Fernando Henrique quando Fernando Henrique foi eleito, né, desde o governo Fernando Henrique, passando pelo período Lula, era baseada num partido com uma liderança que tinha uma agenda, né, que tinha uma capacidade de falar ao país, e uma base partidária que foi, com algumas pequenas mudanças, a mesma, né? Uma base que, no geral, é lida como fisiológica, e é claro que, né, que lida com mecanismos fisiológicos. Mas o fato é que a ideologia do Centrão sempre se demonstrou quando ele exercia o veto em algumas pautas, né? Sobretudo quando a esquerda chegou ao poder, algumas pautas que foram discutidas e que o governo tentou avançar e retirava, né? Aí você via, claro, a ideologia do Centrão, que é uma ideologia conservadora, né? E que vai se tornando, por exemplo, o elemento evangélico vai se tornando mais presente em um determinado momento, né? Para pautar, digamos assim, essa agenda de veto com relação a algumas pautas morais. O que o Bolsonaro fez foi, digamos assim, tentar mobilizar o Centrão para propor algumas novas pautas morais de restrição de direitos em relação a gênero e tal. Mas a ideologia do Centrão, para mim, sempre foi evidente quando ele exercia esse veto com relação a algumas pautas, né? Essa pauta moral, né, específica nos pontos que você levantou, parece que não interessa a uma grande parte, né, desse Centrão. Pelo menos não é o problema deles, né? Pode ser talvez para aqueles ligados ali à bancada evangélica. Agora, acho que outros ali estão muito mais interessados em, digamos, problemas mais materiais, podemos assim dizer, questões mais palpáveis do que propriamente questões de ordem moral, né? Então, talvez seja por isso também que essa agenda não avança, né, com eles. É uma das poucas agendas que esse governo, a rigor, parece ter, e ela não prospera. Ela gera tensão social, né? E para eles não é interessante, gera tensão, porque o que eles querem é se manter ali, né? Se locupletando com o orçamento. Em matéria de costumes, o Centrão é conservador. Ele não é reacionário. Esse é o ponto. Ele não é reacionário. Então é assim, deixa as coisas como estão. Eu não vou aprovar a proibição total do aborto, mas também não vou aprovar a ampliação do aborto. É isso. É defesa do status quo. É o conservadorismo que não é doutrinário, mas é o conservadorismo que está no hábitos. Para falar do autor da moda, vai estar no hábitos, então deixa quieto.
Né? Os eleitores deles são eleitores conservadores. Sim. Né? Agora, talvez mais conservadores ligados, por exemplo, ao agronegócio, né? Ligados à questão da segurança pública, ligados à obtenção de benesses, né? Agora, não estão muito interessados, por exemplo, em homeschooling, eu diria, grande parte desses caras, né? Ou não estão interessados em você, por exemplo, criar uma pauta de escolas cívico-militares. Talvez eles não deem muita importância para isso, mas não é também, me parece, a agenda deles. Né? Eles são mais um velho PSD mesmo, sabe? Isso. No tempo dos anos 50, Alckmin, aqueles caras lá, o Juscelino. Eu acho que eles são mais esse pessoal, entendeu? O perfil deles. Sem dúvida. Precisa de Estado, precisa ter cargo, precisa nomear, precisa ter um posto lá na Fundação de Amparo ao Desenvolvimento do São Francisco, sei lá, um negócio desse. Lembra do Severino? Eu quero aquela diretoria que fura poço. Exato. Eles precisam desse Estado. E por isso que eles também não gostam do Paulo Guedes. Claro, exatamente isso. Agora, esse reacionarismo, né? Esse populismo reacionário, ele tem um viés fortemente autoritário. E a gente está o tempo inteiro falando aí no país, eu diria, nos últimos meses, né? Não vou nem falar nas últimas semanas, nos últimos meses, e no mínimo com mais intensidade, desde o 7 de setembro do ano passado, né? No risco de uma ruptura institucional. Até que ponto esse populismo reacionário ele representa um risco real de ruptura institucional para a gente, ou estamos simplesmente, assim como alguns acreditam no fantasma do comunismo, nós estaríamos talvez acreditando no fantasma dessa ruptura institucional? Ou não é um fantasma? Essa pergunta é muito boa, cara, porque para mim ela tem um ar de provocação, que é o seguinte: Bolsonaro é um perigo para a democracia, todo mundo sabe. Se ele pudesse, ele instituiria um regime no qual ele estaria bem seguro debaixo da autoridade dele. Né? Então a gente vê Putin, vê Orbán, a gente tem o livro do Levitsky, que virou quase que um panfleto de banca de jornal, que todo mundo leu, né? Quase que virou uma bíblia para todo mundo pensar nesse negócio. Né? Mas quando a gente para e pensa, o modelo mesmo do Bolsonaro é o Trump, né? Porque a gente está na América, os dois países são muito grandes, tem muitas simetrias, mas sinceramente, ele não tem muita competência para dar golpe. Assim, né? Eu nem acho que os militares se deixariam o alto comando, apoiariam o sujeito como esse. Eu acho que se é para dar golpe, eles iam meter logo o Mourão, iam meter outro cara qualquer ali, mais competente no lugar dele. Tá? Eu acho o seguinte, agora, para falar de maneira mais séria, Cláudio, assim, a gente tem 30 anos mais de democracia. Quando a gente fala em golpe, eu acho que existe um problema, porque existe um pressuposto de que o Brasil não muda, que o Brasil é sempre o mesmo, e a gente está no eterno looping de 64, entendeu? Quando a gente olha a quantidade de golpe que o Brasil teve, especialmente entre, sei lá, 30, 22 e 64, 68, basta lembrar que os tenentes da década de 20 eram generais de 64. Uhum. E aquele era um período de democratização muito acidentado, urbanização louca, crescimento econômico maluco, sociedade mudando pelo avesso, tudo muito rápido. Né? Então, no fundo, é a mesma geração de generais. Eram duas gerações de militares que tinham, para voltar de novo ao Godoy, eles tinham um golpe aqui, ó. Eles tinham a coisa do golpe no sangue. Então, eles não precisavam nem do manual do golpe, porque estava tudo na cabeça. Porque era ano sim, ano não. E, de repente, assim, depois de, sei lá, a partir do governo Geisel, o negócio começa a mudar e tal, mas a gente tem décadas e décadas de democracia. A democracia não é simplesmente uma camada fina de poeira que apareceu em cima do mar de golpe. A democracia criou 3 gerações. Ela criou interesses. Ela sedimentou interesses distintos. Ela habituou corporações de forma diferente. Você tem um judiciário que é o mais poderoso do mundo hoje. Tá? Eu acho que o judiciário brasileiro é o mais poderoso do mundo, em vários, assim, todos os aspectos que você consegue imaginar. Desenho institucional. Tá? Você tem, por bem e por mal, tá? Por bem e por mal. Uhum. Você tem, assim, as Forças Armadas que estão com o soldinho delas, recebendo o soldão, as pensões, está tudo. Eles nem sabem dar golpe. Você está entendendo o que eu quero dizer? Assim, quando eles pensam na ditadura militar, é uma fantasia. Tá? Assim, eles têm os interesses dele bem colocados. Ou seja, eles são mais conservadores do que reacionários. É isso que você está falando. Assim, eles não têm. A democracia os protege. Né?
O momento mais próximo que a gente teve do golpe foi 2018. Que as instituições estavam no chão e vinha um tsunami conservador. Paradoxalmente, a eleição do Bolsonaro foi o golpe, ou funcionou como o golpe. Então, na verdade, o que a gente estaria discutindo agora é se ia ter o AI-5, se ia ter um golpe dentro do golpe. E a mim parece que não, porque os conservadores estão com a faca e o queijo na mão, a hegemonia conservadora. Mesmo que venha o Lula vai pegar uma situação que você não vai poder fazer absolutamente nada contra os privilégios dessa corporação. Entendeu? Então, na verdade, eu acho que em alguma hora também eu comecei a me dar conta de que o golpismo bolsonarista era mostra de fraqueza. Né? A gente é cientista político, cara. Quando a gente lê, sei lá, o Gabriel Naudet, que é o clássico dos golpes de Estado, ele diz assim, século XVII, golpe de Estado, uma ação fulminante tramada em segredo contra os inimigos do Estado, violento, não sei o quê. O golpismo do Bolsonaro é um golpismo performático. É para levantar o gado. É para levantar o gado e mostrar força e intimidar. É para animar o gado e intimidar os críticos. Não é para intimidar o Supremo Tribunal Federal, para intimidar o Rodrigo Maia, para intimidar o Moraes, para intimidar Barroso, para intimidar Fachin. O tempo todo é isso. Ele vai fazer... E os governadores, às vezes, né? Intimidar os governadores. Mas, na verdade, quando a gente olha, não tem nada ou quase nada atrás. De novo, é o brochável, é o governo brochável, é o governo impotente, é o governo que finge, né, que cria a ilusão de uma força que ele não tem. Tá? E aí o que acontece? Eu acho que as pessoas perceberam isso em dado momento. Eu comecei a falar isso, a gente falava sozinho, todo mundo metendo pau em mim, que era o responsável, não é golpe, não sei o quê. Né? Esse golpe. Tem outros golpes menores, mas esse golpão aí, golpe clássico. Né? Aí o que aconteceu? Aí depois acho que se deram conta de que não vai ter golpe, e agora eu tenho a impressão de que as pessoas continuam falando do golpismo, não só porque é irresponsável mesmo, tem que denunciar, o discurso já por si próprio é danoso para a gente, mas porque isso tira a voto dele. Estou falando aqui, mas não vou falar do programa em lugar nenhum, que isso tira voto do Bolsonaro, entendeu? Então, a imprensa liberal e a esquerda vão continuar dizendo golpismo, porque isso se virou contra ele, na verdade. Isso virou em vez de virar um ativo, virou um passivo. Ou seja, que ele só mobiliza os mesmos, né, que já estão ali com ele mesmo, e espanta o resto, né? É isso que você está pensando. Exato. Porque se você para o seguinte, por exemplo, a Vera Magalhães escreveu agora assim, é um absurdo, o ministro da Defesa é um militar, ele não pode estar no palanque assim, mas espera aí, o ministro da Defesa, ele não é mais militar, ele está aposentado. Esses militares, as pessoas não sabem como é que funciona o exército. Esses caras aposentam, eles vão procurar um lugar para trabalhar. Eles querem trabalhar na iniciativa privada, aproveitar os contatos que eles fizeram quando eram generais, ou eram almirantes, ou eram brigadeiros, eles se aposentam cedo, né? Eles se aposentam muito cedo. Então, eles querem aproveitar os conhecimentos que eles travaram ali para ser iniciativa privada, ou para ser diretor de estatal. Né? Então, o que acontece? Esses caras aposentam, tanto que você vê que o atual comandante, que é o atual ministro da Defesa, mudou muito depois que aposentou. Ele era o homem do alto comando, quando era comandante do Exército. Ele aposentou para o bolsonarista. Sim. Entendeu? Então, as pessoas confundem esse troço. Quando você aposenta, eles viram político. E tem outra coisa, o Bolsonaro pega quem ele acha que vai dizer pode me pagar que eu vou emprestar esse papel. Que é exatamente o que eles fazem. Então, quando você olha de perto, a quantidade de generais que foram descartados no meio do caminho, a gente vê que o Bolsonaro, o que ele fez, o tempo todo, era tentar colar a imagem de que as Forças Armadas estavam com ele porque deve vier. E aí, para um golpe. O fato dos generais serem de direita e votarem em Bolsonaro não significa que eles vão dar um golpe de Estado. Exatamente. Eles confundem essas coisas também. Entendeu? Então, eu acho que não tem golpe nenhum. O golpe, na verdade, essa ameaça do golpe, da intimidação, é para passar o golpe nosso de cada dia no que está hoje. É para passar boiada, é para passar desmatamento, é para passar decreto ilegal que permite a ampliação de armas, é para impedir que o Supremo julgue isso inconstitucional. Entendeu? Então, essa ameaça de golpe maior é para passar os golpinhos do cotidiano, entendeu? Eu acho que a funcionalidade, na verdade, é essa. É um boi de piranha, né? É isso que você está dizendo. É um bode de piranha, é um negócio para enganar trouxa. É um bode na sala, você fica olhando para aquele negócio e isso vai passando o resto, entendeu? O golpe, que eu acho que é digno de ser falado, é a arruaça, que é outra coisa. É a insurreição, e aí você estava falando de Hobbes, né? Aí é o Locke. É a insurreição do povo contra a fraude eleitoral. É o apelo aos céus. Daí o povo armado, né? Para o direito de rebelião funcionar.
É isso. Deixa o Paulo falar um pouquinho. Não, é isso. Eu só acho que o Bolsonaro tem e o 7 de setembro mostra bem isso, né? Ele montou uma farsa de modo a fazer aparentar que a parada militar, que é algo que acontece todos os anos no 7 de setembro, e esse ano aconteceria talvez com algum fausto maior, mesmo que o presidente não fosse ele, por causa do bicentenário, né? Paraquedistas que não conseguem aterrissar, coisa do tipo. Mas ele conseguiu montar uma farsa para fazer parecer para os incautos que essa demonstração militar no 7 de setembro é algo que é parte do seu apoio para um eventual golpe, caso ele assim o deseje fazer, né? Para caso ele deseje defender a liberdade e a democracia contra as instituições corrompidas. Agora, na verdade, o que ele faz é o contrário, ele usa o 7 de setembro como um palanque para manter a sua base, né, mobilizada, assulada. Né? Porque é isso, ninguém acredita efetivamente que a gente vai desligar esse bate-papo hoje e o Bolsonaro vai estar a caminho do Supremo em cima de um tanque para dar um golpe, né? Acho que pouca gente acredita nisso, que isso é possível. Mas faz parte disso que a gente está falando aqui, faz parte da performance populista dele, né? Ele se aproveita de uma data cívica para aparentar que ele tem apoio das Forças Armadas, né? Do tanque que solta fumaça, óleo diesel queimado, do paraquedista que não consegue aterrissar, né? Faz parte da performance dele. E ele precisa manter essa performance, ele precisa manter a sua base mobilizada, ele precisa, e sobretudo para isso que o Kish disse, né? Ele precisa manter uma aparência de que ele tem força para enquadrar as instituições, porque é a forma de chantagem dele. É isso. É por isso, Cláudio, que no nosso livro, no final, a gente discute se no fundo o Bolsonaro, mais do que golpista, não é um parasita. Eu até estou brincando agora, até baixar o nível, assim, o capitão do povo, o capitão do exército, ele é o cafetão do exército. Entendeu? Ele é um sujeito que explora a democracia para viver às custas dela. É essa impressão que dá no fim das contas. Ele criou um modelo de negócio. O modelo de negócio é assim: você vai explorar o fato de que um pedaço do país não gosta da democracia liberal e vou viver na democracia liberal dizendo que eu odeio a democracia liberal e quero destruir a democracia liberal. Tá? Porque desde a primeira entrevista que ele deu lá atrás na Veja, dizendo que ia botar bomba, entendeu? Se você ler de novo hoje essa entrevista, a impressão que você vai ter que ele está mentindo. Não tinha bomba nenhuma. Mas ele conseguiu o quê? Ele conseguiu ser eleito, conseguiu o voto desse nicho fascista, do porão da ditadura, que continuou existindo, né, de lá para cá, e consegue o holofote da imprensa. Então, dizer atrocidades, vão matar 30 mil, lembra disso? Sim. Ele vira atração de circo de horrores. Isso, né? Exatamente, ele é freak show. Então, isso virou um modelo de negócios. Ele começou a botar a família inteira, começou a eleger os filhos, eleger mulheres, mulher, o diabo. Entendeu? E isso se multiplicou agora. Por exemplo, o Daniel Silveira é isso. É o meu modelo de negócio. Eu chamo de cafetinagem democrática, ou cafetinagem republicana. Você vira cafetin da República. Né? A República chega em casa e assim, o que você trouxe aí? Hoje só deu para trazer isso aqui. Piranha! Vai para a rua agora, vai buscar mais. Então o cara fica vivendo as custas da República, das instituições. Não é só Daniel Silveira, esse Rodrigo Amorim. Esses caras fazem assim, uma vez por ano, eles ficam quietinhos comendo dinheiro, não aparece, não apresenta projeto, nada. Igual o Bolsonaro, projeto nenhum. Aí uma vez por ano eles quebram a placa, fazem uma atrocidade, ameaçam dar porrada em alguém, aí vem o holofote, eles dão uma entrevista, aparece. Vira um mito. Vira mito. Aí, de novo, um ano de hibernação, numa boa, comendo o subsídio parlamentar. Tá? E, de novo, isso como essa campanha vem essa história de novo. Agora, isso não é um golpismo, que é um discurso, paradoxalmente, da democracia. Agora, quando o Bolsonaro chega à presidência, não dá para fazer essa lógica de cria uma confusão aqui, submerge e espera o próximo momento. Porque é todo dia, praticamente, né? Todo dia. E produz um estrago real, né, no Estado, nas políticas públicas, que é incontornável. O prejuízo vai ficar, né? Só que essas pragas egípcias lá. Sim. E o próximo presidente vai pegar um congresso com, digamos assim, com fartura, né? O próximo presidente vai ter que pegar um congresso que está se
se banqueteando com, né, com fazões, vinhos da Borgonha, e vai ter que dizer, olha, vamos ter que tirar alguma coisa sua para botar as coisas no lugar, né? E isso é o grande desafio, mais do que a ameaça do golpe, né? Acho que o grande desafio é como é que o próximo presidente, caso não seja o Bolsonaro, vai lidar com um Congresso que está recebendo quantidades de dinheiro monumentais, né? Cláudio, eu acho que o governo Bolsonaro teve assim, quando a gente olha detalhadamente, quase dia a dia, o elemento de improvisação foi a marca do governo durante muito tempo. Eles não sabiam o que fazer, eles não tinham pessoal, não tinha quem nomear. Em parte, os militares foram todos para o governo, em parte porque ele não tinha pessoal para nomear. E ele queria gente obediente. Nada melhor que um militar. Não tinha partido, não tinha coisa nenhuma. Você lembra que durante um ano quem ficou mandando o governo eram os olavistas, cara. Pois era um grau de amadorismo. Né? E virou isso, né? Esses caras perderam muito espaço, né, no governo. Estão lá alguns deles ainda. Isso, eles perderam para os militares e depois os militares perderam para o Centrão. Teve essa evolução. Né? Os militares, eu diria, se acomodaram com o Centrão, né? Porque os militares não perderam tanto assim, não é? Eles ficaram, os militares estavam mais à linha. Mas eles perderam a linha em determinado momento. Quando o Ciro Nogueira vira primeiro-ministro, chefe da Casa Civil, entendeu? Você elege ali o Arthur Lira, eles perdem o protagonismo. Eles desaparecem. Sim. A gente ouvia falar em Braga Neto, e Luiz Eduardo Ramos e a múmia quer dizer, o general Heleno, todo dia, cara. Sim, verdade. Entendeu? Eles desapareceram, subiram no mapa. A gente só ouve falar em Centrão. Tá? Então, mas isso, assim, se não houvesse improvisação, isso é um troço que podia ter sido arrumado desde o começo. E não foi. Não tem muita improvisação, doideira, lacração. Eles achavam, cara, no começo, eles acharam que iam mandar no Congresso pelo WhatsApp. Que eles iam peitar, que eles iam criar uma espécie de... O populismo é totalmente digital. Vocês vão cercar o Congresso com o rastro inteiro de 1000 anos, entendeu? Então, tem um elemento de farsa permanente no governo também. E quando a gente diz isso, a gente não está diminuindo o horror, a catástrofe que foi esse governo. Mostra, na verdade, que a gente botou o governo na mão de um embusteiro, como era o Jango, como era o Jânio, como era o Collor. E por determinados fatores conjunturais, ele se aguentou até o fim. Mas também é um governo fraco, é um governo uma farsa. Uma farsa reacionária e populista. E entendeu? Deletéria, né? E que causa estrago. Só de dizer que é reacionária e populista já causa. Não, eu estou pensando, nas mortes da pandemia, eu estou pensando nesse monte de gente armada espalhada pelo país, né, numa série de áreas do governo que foram completamente desorganizadas, né, no desmatamento que avançou loucamente, enfim, tudo isso é real. Né? Dessa eleição, se as pesquisas continuarem como estão, o resultado final vai ser pífio, porque eles não vão conseguir se institucionalizar, eles vão eleger o quê? 10, 12 deputados, não tem partido, vão perder todos os senadores, não vão ser eleitos, governadores, quase nenhum vai ser eleito também. Então, nesse sentido, é um fracasso, vai ser o primeiro presidente da República que não vai conseguir se reeleger, desde 98. Tá? Mas o objetivo mínimo eles conseguiram, porque eles predando as instituições do Estado, né, eles se enraizando, aparelhando as instituições do Estado, eles conseguiram enraizar uma cultura política autoritária no Brasil. Ah, sim, esse é o ponto. Então, ou seja, é o bolsonarismo que sobrevive ao Bolsonaro, né? Vai ser uma espécie de família Le Pen. Eu até acho que eles vão ficar um pouco na margem, mas vão ficar de 4 em 4 anos ameaçando esse troço. Você vai ter gente que vai dizer que é reacionária, que é autoritária, que é fascista, o nome que eles inventaram, que é conservadora, liberal, sei lá. Mas isso vai continuar existindo. Eu não sei se isso vai ficar no centro. Não sei se isso vai voltar ao poder. Eu tenho a impressão de que não. Mas estou tentando uma coisa de normalização em andamento. Mas essa cultura autoritária vai ficar. E o que, no fundo, interessa para o Bolsonaro hoje, ele conseguiu. Então, assim, se ele conseguir escapar da cadeia, se ele conseguiu fazer uma arruaça com um acordão, que ele não vai em cana, entendeu? Ele conseguiu o objetivo mínimo. Porque, no fundo, o que ele quer? Ele quer continuar a ser parasita. Entendeu? Ele quer continuar elegendo os filhos, eleger uma base maior, ter poder, continuar vivendo as nossas custas, as custas da democracia. Entendeu? Então, eu acho que tem um elemento aí mais... Desculpa, peço perdão aos espectadores. Tem um elemento mais escroto do Bolsonaro do que no caso do Trump ou do Orbán, entendeu? Que é essa coisa que é uma coisa centrônica, né? De viver às custas, né? Que é uma coisa parasitária mesmo. Sim.
E tem uma coisa, né, sobre isso que você disse, Christian, que é o seguinte, e o exemplo da França é interessante. A grande pergunta é até quando, e se essa cultura política autoritária que se traduz num voto na extrema-direita vai ser forte o suficiente para impedir que uma alternativa de direita chegue, por exemplo, no segundo turno, ou de centro-direita, que é um pouco o que está acontecendo na França há algum tempo, né? Quer dizer, a extrema-direita não consegue chegar ao poder em cargos majoritários no segundo turno, mas ela tem força o suficiente para atrair o voto e se cacifar para o segundo turno, impedir que uma alternativa de centro-direita apareça, né? Mas tem uma diferença que eu acho importante também, no caso da França. Lá, a extrema-direita não elegeu o presidente. Sim. Eu acho que tem uma diferença depois que você já elegeu o presidente. Sim. Mesmo caso dos Estados Unidos. Assim, o Trump já foi presidente. A situação dele hoje não é igual à situação dele antes de ser presidente. Tem uma série de expectativas, na verdade, sobre o que vai acontecer, o que eles podem fazer. Depois da experiência da extrema-direita no poder, a gente já sabe quais são os limites, o que vai fazer, o que não vai. Entendeu? Eu acho que isso é verdade, claro. Também. Sabe que o caso do Bolsonaro é muito pior que o caso do Trump. Porque o Trump domina o Partido Republicano. Aqui no Brasil, gente, se o Bolsonaro perder a eleição, ele vai eleger 12, 15 deputados, talvez um senador. E ele não tem partido nada, algum. Ele vai sumir. Sumir. Assim, ele vai desaparecer do mapa. Desse ponto de vista, é melhor para nós, né, do que é para os americanos com o Trump controlando o Partido Republicano. Tem que dizer que a gente não tem um monte de coisa que os americanos têm. A gente não compete com a China e está perdendo. Eles não têm aquela paranoia de que o país vai deixar de ser branco, que vai ser hispânico, que vai ser negro, que vai ser... Eles não têm essas paranoias. A gente não tem essas paranoias aqui. Né? Então, eu acho que... Eu não sei se às vezes a gente sobrevaloriza o negócio do futuro do bolsonarismo também. Sim. Entendeu? E a questão também é o partido do Bolsonaro, o PL, que é um partido antigo, né, partido que elegeu o vice-presidente da República do Lula, se ele vai ser capaz... Quer dizer, o que vai acontecer com esse partido? Porque é o seguinte, ou ele expurga a bancada bolsonarista, ou então, digamos, a bancada mais fisiológica que tem interesse em se manter no Estado e não vai querer ficar na oposição, vai sair, o partido vai secar, né? Quer dizer, isso é outro fator de diferença. A gente não sabe se esse partido vai continuar com o Bolsonaro como continua né, o partido da extrema-direita francesa é um partido consolidado, né? Eu nem sei se eles vão conseguir eleger a quantidade de deputados que elegeram em 2018. Eu creio que não, porque a onda passou, né? Sim. Não é mais uma onda como foi ali. Exatamente, é isso que eu estou querendo dizer. Então, é capaz de ter menos gente ainda. Então, assim, se o Lula vira presidente, se vai mudar todo mundo, todo esse pessoal sai, a gente vai ter anos aí que a gente não vai nem... O que eles vão fazer? Vai ser uma política em que eles sumiram. Não é uma política que você vai ter um partido, como nos Estados Unidos, o Partido Republicano enchendo o saco do Biden, enchendo o saco, brecando isso, aí tem maioria na Câmara, tem minoria no Senado, ou vice-versa. E isso vai ser um negócio vai sumir. Então, a gente tem que começar a pensar o seguinte também. Está na hora de, talvez, a gente começar a pensar, parar de pensar na popularidade do Bolsonaro e começar a pensar na impopularidade do Bolsonaro. Porque o sujeito, assim, que é essa força eleitoral espetacular, a gente está vendo hoje, motociata, fascismo, milhares de pessoas junto, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou imbrochável. E no final, cara, tudo isso resulta num rato eleitoral. A montanha resulta num rato eleitoral. Um rato eleitoral. Então a gente tem que começar a pensar também, acho que de outra forma, entendeu? O que vai ser esse futuro do bolsonarismo? Então, ele é muito mais uma falha e um fracasso do que um sucesso. Ele é um sucesso em enraizar a cultura política. Sim, ou seja, o fenômeno é mais social do que político institucional, é isso que você está dizendo. Mas em termos institucionais, cara, você vai dizer, não, eles não precisam. A gente tem um colega que insiste muito nisso, né? Não, mas eles são um partido digital, a força continua, então, sim, mas você tomou o poder, você tem que institucionalizar minimamente esse poder para conseguir ter força, né? A não ser que você queira simplesmente só ficar parasitando o negócio de 4 em 4 anos. Entendeu? E aí você não institucionaliza, você vai ser o primeiro presidente que não se reelege. Cara, isso é um fiasco. E que ajuda a entender essa questão da institucionalização, até tem a ver com a discussão da semana anterior aí com o Fernando Limonge, né? Com o porquê que o PT, que parecia estar na lona, né, se recuperou tão fortemente, porque você está falando do partido mais institucionalizado do país. Né? Tudo bem, tem também a vantagem de ter uma liderança carismática de imensa força eleitoral, e isso evidentemente ajudou, mas quando a gente olha ali para 2018 e o PT se recupera, faz governadores no Nordeste, tem a maior bancada da Câmara, isso aí, enfim, tem a ver com a institucionalização do partido também, né?
não é só uma onda, é uma coisa que dá mais lastro do que claramente o Bolsonaro pode ter, até porque é isso mesmo, né? Ele está abrigado no PL, assim como ele, alguns dos seus apoiadores. Passada essa eleição, ele sendo derrotado, não sei se o grosso do PL ali, que não tem exatamente uma afinidade de fé com o bolsonarismo, vai ter interesse em segurar o rojão desse pessoal todo ali dentro, né? Eu acho que eles vão achar que o Bolsonaro é um estorvo, cara. Sim, muito possível. Tá bom que tá no poder, mas certo poder é que é um estorvo, porque eles admiram o Bolsonaro, eles acham que vai ser um sujeito complicado, temperamental, meio idiota, entendeu? Mas eles estão aproveitando que ele tá ali, depois que ele sair, a fila anda, né? Tudo bem. Gente, ótimo papo. Muito bom mesmo. Tão bom quanto o livro, né? Acho que o livro realmente muito recomendado, acho que as pessoas têm que ler, né? Olha aí, ó, mostra aí. O populismo reacionário. Peraí, qual que é a editora, pessoal? Contracorrente. Contracorrente, tá aqui, livro amarelinho, editora Contracorrente. Mas eu vou botar aqui também a imagenzinha do livro aqui para todo mundo poder ver, então não nas tem melhores problema. E nas piores livrarias. E tem Kindle, né? O meu aqui, eu li no Kindle, né? O de vocês. Mais rápido, chega instantaneamente. Muito bem. Então, quero devolver a palavra para vocês fazerem as suas considerações finais, por favor. Paulo, vamos inverter a ordem. Isso. Bom, não, na verdade só queria agradecer, acho que o papo foi ótimo, dizer que é satisfação novamente estar aqui conversando com vocês, dizer que o livro é uma coisa que eu gosto de falar quando a gente faz propaganda em espaços que têm um alcance maior do que a academia, né, que um livro é um livro que foi escrito com seriedade, com critério acadêmico, mas é um livro legível para um público geral, né? É um livro que pode ser lido para um público não especializado, né? Não é um livro escrito estritamente para especialistas. E dá para ver, está muito bem escrito e claro, né? Muito obrigado. E, enfim, é isso, agradecer e dizer que o livro está disponível. É uma alegria sempre quando a gente recebe um bom feedback dos leitores. Ótimo. Obrigado, Paulo. Christian, por favor. Agradecer ao meu amigo aqui, o Cláudio, por ter acolhido aqui. Já é a segunda vez que eu venho aqui. Terceira, cara. É a terceira? Nossa, terceira. Você veio uma com o Rogério Arantes, você veio uma sozinha, agora mais essa com o Paulo. Caraca, eu já sou freguês. Você é um frequentador, você é um habituê aqui. É porque você sabe o que eu penso, né? Você sabe que pra mim, fora da política, não há salvação. Certíssimo. Entendeu? Então, e isso é uma coisa engraçada do populismo reacionário, porque eu acho que no contexto democrático, né, o populismo reacionário, né, ele tenta quebrar os limites da Constituição, das instituições, né, ele tensiona o tempo inteiro. A gente não sabe se ele, no fundo, se ele quer quebrar mesmo, ele quer ficar fingindo que quer quebrar para viver. E isso que a gente estava dizendo antes, esse aparente fracasso do bolsonarismo, né, com toda essa força que ele tem de ver, que ele é imbrochável, mas na verdade parece que ele é brochadíssimo, tem a ver com essa história de que fora da política não há salvação, que o sujeito se recusa a fazer a política porque ele é um populista reacionário. Sim. Ele faz uma péssima política. É por causa disso que, se as pesquisas realmente mostrarem, se os resultados eleitorais forem esses que as pesquisas estão indicando, o futuro do populismo reacionário não é assim tão promissor, né? Perfeito. Muito bem. Gente, então quero reforçar aqui o agradecimento a vocês dois, Paulo, Christian. Reforço aqui a recomendação do livro, está muito interessante e, como eu já falei, muito bem escrito e muito claro, inclusive para quem não é aí especialista na literatura de ciência política, de história política, vai conseguir lidar muito bem com a discussão que eles fazem ali. Bem, e eu aproveito que, além de agradecer aqui aos nossos dois convidados, quero, como sempre faço, agradecer a quem nos acompanha no canal do YouTube, a quem ouve os podcasts, né? E, claro, né, agora, inclusive, reforçando um convite para quem ainda não teve a oportunidade de ver, estreou essa semana uma parceria, né, que eu estou fazendo, né, o Fora da Política Não Há Salvação está fazendo junto com a Carta Capital e com o GGN, né, que é o Política na Veia, né, que é um programa que vai ser semanal, né, todas as terças-feiras ao vivo, às 11 da manhã, uma live, nesse caso, diferente da gente aqui que é gravado, depois, claro, fica lá o vídeo disponível e também vai para o podcast, para quem quiser ouvir, Política na Veia, junto com o Luiz Nassif e com o Sérgio Lírio, né, o Nassif do GGN e o Sérgio Lírio da Carta Capital.
E aproveitando, convidar também que as pessoas leiam o blog que o Fora da Política Não Há Salvação tem abrigado no site da Carta Capital. E por fim, né, agradecer a todo mundo que tem ajudado aí o canal, seja por meio do Clube dos Canais do YouTube, seja por meio do Valeu Demais, que é aquele botãozinho lá que você pode fazer uma doação pontual para o projeto aqui continuar andando, ou uma assinatura simbólica no benfeitoria.com, enfim, por todos esses meios aí que têm sido utilizados. Enfim, dizendo tudo isso, eu termino por aqui, agradeço, até a próxima. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.